Olá, professores, mediadores de leitura. Eu sou Pablo Moreno, sou escritor e editor na Fisales Editora e também mediador de leitura. Hoje eu quero conversar com vocês sobre essa publicação da Fisales Editora do escritor Christian David, com ilustrações de Laura Castilhos, que é o livro infantil Três Finais de um Jacaré. Este livro, ele traz uma questão ética de fundo e outras questões paralelas, né? A questão ética é a nossa visão do mundo e como nós enxergamos os outros, as condutas dos outros e como nós julgamos essas condutas, né? Então, basicamente, se trata de um livro em que você precisa, a criança, pensar sobre como ela enxerga o comportamento dos outros, como ela julga os outros e de que maneira esse juízo que a gente faz dos outros, ele se aproxima da realidade ou não. Então, a história fala de um jacaré que por um problema, né, lá na infância, ele perdeu os dentes. E perdendo os dentes, né, nesse acidente de infância, esse jacaré, primeiro, ele se descola um pouco do mundo dos jacarés, né? Porque os jacarés têm, por sua qualidade, ter dentes bons para poder caçar. Então ele já tem um pouquinho aquilo que na jornada do herói é o deslocamento do herói do seu espaço. Então é um jacaré que deixa um pouco de ser jacaré por perder os dentes. Bem, e aí esse jacaré sem dentes vai se transformar no professor dos animais. Ele vai dizer onde que tem piranha nos rios, ele vai falar sobre as plantas que são venenosas, o que são saudáveis ou não. E ele se torna um animal admirado por aqueles animais que antes tinham medo dos jacarés. Então ele é um jacaré diferente já no início da história. Porém, vai acontecer um fato que desencadeia o conflito aqui, né? A dona onça, ou a doutora onça, é uma dentista que fica sabendo dessa situação do jacaré e resolve, então, dar uma dentadura para o jacaré. A dona onça é essa dentista que vai dar a dentadura para o jacaré, já que ele é um jacaré banguela, né? Bem, assim que a dona onça dá a dentadura para o jacaré, no dia seguinte some o tuiuiu e a dona anta. Os demais animais, na sequência acontece assim, se reúnem, né? Fazem uma reunião e resolve dizer que o jacaré, por ter sido readquirido os dentes, né? Ele é o culpado pelo desaparecimento da dona anta e do tuiuiu. Então aqui está a reunião dos outros animais e, logicamente, eles já fazem o seu julgamento e condenam o jacaré. No momento que chega o jacaré, que o jacaré está sendo recebendo a pena, né, que foi decidida pelo grupo dos animais, chegam o tuiuiu e a onça de viagem, tá? Não é um spoiler, porque, na verdade, um bom livro de literatura não tem spoiler, né? Uma boa história não tem spoiler, porque sempre tem janelas, tem possibilidade de se perguntar. Nesse momento, Christian David escolhe dar 3 finais para o jacaré, tá? Para essa história do jacaré. Por isso que aqui na ilustração da Laura Castilhos, depois nós vamos falar um pouquinho, tem esses 3 finais de um jacaré. Eu não vou falar sobre cada um dos finais, vou deixar para vocês conhecerem no livro, mas cada um dos finais traz uma possibilidade para aquele fato, um ponto de vista, né?
Tem pontos de vista que acham que os animais têm razão, tem ponto de vista que acham que os animais não têm razão, e ele é muito interessante, essa forma de narrativa que o Christian escolhe, porque o ponto de vista de cada um pode mudar a realidade que se vê. Mas que coisa interessante, né? A realidade é uma só, e como é que pode ter vários pontos de vista? Bom, isso é uma coisa da literatura. É uma coisa que boa literatura deve trazer. Depende um pouco de como eu interpreto, eu posso tirar conclusões diferentes. Aí nós temos uma característica das fábulas, uma característica até das parábolas bíblicas, desse olhar diferente de cada um, que pode, conforme a sua vida, conforme o que ele pensa, pode estar certo ou pode estar errado. Não existe uma resposta única sobre o mundo, né? Isso está sempre certo, isso está sempre errado. E eu acho que esta é uma das grandes características e qualidades da narrativa desse livro, né? De pensar. E também a possibilidade da criança escolher ela uma outra explicação para aquilo. E isso eu acho também uma possibilidade muito boa para quem trabalha com literatura de boa qualidade, né? Literatura para a infância. De repente o leitor achar também que aquele jeito que foi narrado, que foi contado, pode ser diferente. E isso é muito bom. Esse é o leitor crítico que se põe perante o texto com uma capacidade de escolher e de julgar. A gente não quer um leitor, seja criança, seja jovem, seja adulto, que perante o texto ele não tem essa possibilidade de escolha, de ter outra opinião, de ter outra ideia. Tá? Então acho que vocês vão ter muitas possibilidades e janelas na leitura deste texto. E por um segundo momento, eu queria falar da técnica das ilustrações que a professora Laura Castilhos trabalhou nesse livro. Inclusive tem um outro vídeo no YouTube, vocês procuram lá, da professora Laura Castilhos, a ilustração em que ela trabalha um pouquinho a técnica que ela usou e como ela desenvolveu as ilustrações desse livro. Bem, eu como assisti o vídeo, vou dar uma pequena dica, depois vocês vejam lá melhor o vídeo da professora Laura Castilhos sobre Três Finais de um Jacaré. Ela usou de recortes de papel, né? Então todas as ilustrações são feitas com recortes em papel e montadas, né? E traz uma ludicidade, uma leveza e uma limpidez a essas ilustrações. E também traz a possibilidade de que as crianças possam criar também essas ilustrações ou recriar estas ilustrações do livro Três Finais de um Jacaré. Queridos professores, mediadores de leitura, contadores de história, é com muita alegria que eu trago para vocês esse livro Três Finais de um Jacaré, para que vocês possam contar, trabalhar com seus alunos, conversar com eles sobre os temas deste livro e também depois desenvolver uma atividade muito lúdica, que é criar as ilustrações, recriar e, por que não, esse quarto, quinto, sexto final que vocês podem escolher para essa história, as crianças fazerem essa ilustração desse final que elas mesmas escolheram e decidiram. Então, Três Finais de um Jacaré é um livro da Fisales Editora, ilustrado pelo Christian David, escrito pelo Christian David, ilustrado pela Laura Castilhos. Uma ótima leitura.